todo jogo do Palmeiras tem é o Estevão, né? Ele, de repente, é um Isso jogador é que tá brincadeira. vivendo o melhor momento, sim. A gente pode, por exemplo, eu sou muito fã do Pedro, eu acho que o Pedro é absurdo e vem fazendo gol atrás de gol. Se não faz gol, dá assistência. Impressionante os números de participações de gol. Mas o Ele Estevão, lidera cara, as é. duas, né? As Hã? duas. Ele lidera as duas. O Pedro hoje é o artilheiro do sim, campeonato, um dos artilheiros e é o cara que mais deu assistência no Isso campeonato. é um pouco loucura também, até pensar que ele é o centroavante, é o cara ali do último toque na bola. Mas o Estevão, ele é. Claro que tem essa questão da plástica, do brilho do garoto, né? Dá pra gente colocar que ele é o jogador em melhor momento no Brasileirão Betano ou não? Eu acho que se eu tivesse escolher, eu escolheria o Pedro. Acho que o Estevão está no bolo dos principais. Aliás, a partida do Estevão ontem foi uma partidaça, cara. Absurdo. Foi o Reinaldo, assim, ele saiu... Eu acho que o melhor jogador do brasileiro neste momento, ou no primeiro turno, se chama Gerson. Mas o que o Estevão tem feito é inacreditável. Eu acho que o Gerson tá jogando demais também, mas o Pedro, o fato dele ser artilheiro e assistente, porque às vezes você pode ser o artilheiro só empurrando bola pra dentro do gol, batendo pênalti, etc. Que não é o caso do Pedro, né? Aliás, a assistência que o Pedro deu pro gol do Bruno Henrique foi fantástica. Mas eu acho que o Estevão tá no bolo, o que já diz muito sobre ele, Vitor Lopes. Esse moleque tem 17 anos de idade, recém-completados. Ele só vai pro Chelsea daqui a um ano. Ele vai evoluir ainda em um ano. Se a gente pegar... E deve ter o quê? Não tem 20 jogos como titular? Acho que não. Não não, tem se 20 pegar a jogos como sequência titular. dele, titular, o recorte é Titular, muito baixo. Acho que não. Não tem. Eu Vamos acho ver assim, aqui. o que mais me assusta no Estevão, de maneira geral, não é a capacidade, não é o auge que ele chega. É a complexidade do jogo dele. Ele passa bem, ele finaliza bem, ele pisa na área, ele dribla bem, ele tem boa leitura de jogo. Ele não é o melhor do mundo, em nenhuma dessas. Mas com 17 anos de idade, você conseguir fazer tantas coisas bem para um jogador... Vamos lembrar o Endrick? 26 jogos no profissional, contando o ano passado E também. como titular, não deve ser metade disso. 26 no geral. Deixa eu ver aqui como 9 titular. participações de gol, quantos, produção, quantos como titular? 26 contando Dá as essa vezes moral que ele pra mim entrou, aí. né? Se a gente pegar, por exemplo, o Endrick ano passado, a gente falava, não, o Endrick faz no isso aqui brasileiro muito são bem. 10 jogos como titular, no brasileiro. Que eu acho que é a Já- maior sequência que ele teve agora, né? Já somando Nesse ano. nesse ano, né? 4 da Libertadores, 14. 16. Pô, ele foi titular em 10 jogos 16 nesse brasileiro? Paulista, 10 de 13, não? Paulista, ele Ele já chegou titular. como titular, já Ele começa tem, agora como nesse titular. ano ele tem 14 jogos como titular. Não, então, só pra complementar. O Endrick, a gente via ano passado, o Endrick faz coisas muito boas, mas isso aqui eu acho que o Endrick precisava melhorar. Até questões psicológicas, às vezes, brigar, entradas temerárias, fortes. O Estevão, cara, ele é muito mais low profile, entende que ele precisa, toma porrada, cara, faz o dele, dá um driblezinho aqui e tal, provocativo, mas é do jogo. Acho que ele faz tudo muito bem, eu acho isso legal. Agora, vamos ver como é que vai estar o Chelsea, né? Daqui a um ano, quando ele chegar lá, qual vai ser o projeto, se tiver projeto, em que condições que vai chegar, porque é um talento, uma joia, muito que precisa ser lapidada na Um Europa. exemplo 16 disso jogos como titular, tá? Só pra corrigir 16. que tem 2 jogos da Copa do Brasil. Boa. Tá. Disso que o Wallace falou, a própria reação dele com o Garro, né? Ele poderia ter ido O front. pro tumulto. Ele ficou ali, beleza, tanto quem veio foi o Veiga, né? Então, assim, normalmente, de repente, um moleque, você vai lá, tá falando o quê? Tu é um merda, não sei o quê, já começa, já empurra. Provavelmente, se o Veiga não fizesse o que fez, o Garro ia tomar um amarelo e acabou. O Estevão ia conseguir amarelar o jogador do Corinthians, a não ser que o árbitro fosse, como uns adoram forçar a barra, de dar pros dois. Mas o Estevão não fez nada para tomar cartão amarelo ali, né? Ele desestabilizou o Garro. É um garoto muito técnico, muito habilidoso. Uma capacidade de definição incrível, como a gente viu ontem. Estou vendo muita gente, olha, o melhor que surgiu depois do Neymar. Eu acho que a gente tem um recorte Então, eu ia pequeno. falar isso. Acho que é um recorte curto, a gente tem que ter calma, mas o início é muito legal. Ele brilha isso mais daí- que o Estevão, do Então, que o mas Endrick. isso é De importante brilhar. dizer. Quem diz isso, Influência no jogo, né? quem diz isso não está, pelo menos as pessoas que eu vi, que são pessoas que eu reputo de opinião, que eu considero bastante, eles dizem disso na base, tá? Eles dizem isso na base, que o Estevão que as pessoas que acompanham o base, que são especialistas em base, que quase não veem o profissional, veem mais a base do que outra, diz que na base o que o Estevão fez foi de maior talento desde o Neymar. Na base. No profissional ainda são 16 jogos. O Beckler falou isso, né? Do dia eu tava vendo um vídeo do Beckler. E pessoas que acompanham, o pessoal que fazia o trabalho do Olheiros, por exemplo, que é um site maravilhoso disso, diz que é o maior talento na base desde o surgimento do Neymar. O Beckler falou disso porque muita gente não sabe, mas muita gente sabe, mas não custa repetir. O Estevão é da base do Cruzeiro, né? Ele começa na base do Cruzeiro, tanto que ele ganha o apelido de Messinho na base do Cruzeiro. Cara, assim, eu não sei o que o Estevão vai virar. Porque no futebol,
tem 1 milhão de coisas que acontecem e podem destruir a carreira de um moleque em segundos. Uma lesão, alguma coisa, às vezes um deslumbre. Uma transferência ruim. A transferência ruim, a escolha de clube ruim. Uma fala. pessoais. Uma fala. Não dá pra saber o que o Estevão vai virar. Mas, assim, tecnicamente falando, ele é assustador aos 17 anos de idade. Assim, a complexidade do jogo dele é muito grande já nesse momento. Eu acho que até no visual, assim, lembra bastante o estilo de jogo o Neymar. Que é leve, que vai pra cima, que gosta desse X1. E outra coisa assim que me surpreendeu muito, às vezes, com 17 anos, você tem coisas a se desenvolver, inclusive a finalização, inclusive a capacidade de chutar forte. Sim. Né? Inclusive, às vezes, o cara, quando é moleque, ele não chuta tão forte. O gol, irmão, você olha e fala assim, ele não vai chutar daí, porque não vai chegar bem. Meu irmão, chegou uma porrada e assim, num lugar que pro goleiro era, porra... Bota 2 goleiros ali. Exatamente, irmão. Então, assim, é muito impressionante. Muito impressionante. Cara. Algo legal assim, aí é mais de curiosidade mesmo. A gente sabe que esses garotos, né, e a gente... E só pra constar, Vitor, o Grêmio marcou muito bem o Estevão no primeiro tempo, tá? Dobrando marcação foi marcação foi o tempo todo. Então, assim, no primeiro tempo marcou bem demais. Mas é aquilo que a gente fala. Um cara desse, tu tem que esticar a corda aos 90 minutos, irmão. Se tu baixar um pouquinho, vai chegando cansaço e tudo, tu baixa um pouquinho. Ele tem 17 anos, velho. Meio que esses moleques não cansam não, né, cara? É impressionante, né? Só de curiosidade, a questão física também, né? Porque quando ele surge ali na base, eu confesso que eu gosto, até por influência aqui da TNT Esportes, fizemos muito campeonato de aspirantes, sub-20, Paulista 17, enfim. Então eu já vim acompanhando também, e ele era muito magro, muito magro. Filé de borboleta. Muito magro. Então existia também essa preocupação da parte médica ali, né? Enfim, do Palmeiras com relação a isso, né? Pô, ele fez e pra quem joga assim, futebol e sabe, das dificuldades, por exemplo, que teve o Pedrinho do Corinthians para ganhar peso, ele ganhou quase 10 quilos no último ano. Então 10 quilos eu ganhei em 10 dias, talvez. Mas ele, pro moleque que treina e tal, assim, é muita coisa. Então mostra que de fato tá assim, no caminho, tá sendo um planejamento muito bem feito. E né? assim, pensar no Chelsea do ano que vem, é que assim, o Chelsea é uma loucura, né? A gente achava, por exemplo, terminou a Premier League, a gente falou assim, não, agora acho que o Chelsea vai dar uma melhoradinha, porque aí já demite treinador, já vira uma loucura, não dá pra saber. Se daqui a um ano o Chelsea estiver, legal, assim, conseguir se organizar esse ano com um bom treinador, eu acho que é um time pro futuro, sabe? Não um time do futuro, mas um time pro futuro. Você tem o novo City em termos de planejamento? Não, calma. Em termos de planejamento. Calma. É porque começou tudo de novo, o projeto tá começando, não dá pra saber. Resetou de novo. Não dá pra saber. Mas eu acho que assim, eu acho que o Estevão, ele vai chegar no lugar, por exemplo, vai ter já o Cole Palmer, vai ter um time um pouco mais velho, de jogadores que foram alguns bem nessa temporada, Malo Gusto, etc. E aí vai chegar ele junto com o Kendry Paz, né? Um moleque equatoriano que tá na Copa América, perdeu, né, pra Argentina ontem. Aliás, o que é o Dibu Martínez, né, amigo? Com a camisa da Argentina. O Chelsea... É um negócio assustador, mas vai chegar uma galera importante. O Chelsea já foi na última Premier League, na última, que acabou agora, o Chelsea era o elenco mais jovem da Premier League. O elenco todo, não o time titular. O elenco mais jovem com 23,7 anos de média. Sendo que nesse elenco estava o Thiago Silva, com 40 anos. Saindo o Thiago Silva, essa média vai baixar ainda mais. O Maresca vai entrar, o Maresca foi auxiliar do Guardiola. Fez um belo trabalho no Leicester, campeão da segunda divisão. Então vai entrar o Maresca agora. Não sei se ele vai conseguir replicar tudo que ele fez no Leicester no time do Chelsea. Mas a sensação é da gente ver um Chelsea que agora deve ter um projeto de futebol. O problema é que a gente achou isso, nessa mesma época do ano passado, a gente achou isso com o Pochettino. Certo? E o Pochettino durou uma temporada. Fez uma primeira metade horrorosa, uma segunda metade boa, em que muita gente que critica o Pochettino reputa a fase maravilhosa do Cole Palmer. Mas, enfim, a prática no segundo turno, o Chelsea saiu de, acho que 14º para ir para a 6ª posição. Fez um ótimo segundo turno.